esse vídeo foi feito para vos apresentar o nosso TCA. Para a criação deste vídeo, foi necessário a ajuda de todos do nosso grupo. Cada um teve uma participação na criação deste vídeo, assim como de todo o nosso trabalho do TCA. As fake news, ou notícias falsas, são notícias sobre coisas que não são verdadeiras. Aqui nós veremos alguns tópicos sobre fake news, que certamente irão informá-los mais sobre elas. Aonde há fake news? Geralmente, as fake news são bem divulgadas em redes sociais, como o WhatsApp, Twitter e o Facebook, ou até mesmo no Instagram. Mas estes não são os únicos lugares que você pode os encontrá-la. Elas também podem ser encontradas em alguns sites de notícia, que as utilizam para ganhar mais acesso e, consequentemente, mais dinheiro. Como, por exemplo, podemos citar os jornais Folha de São Paulo, UOL e Veja. Agora, as fake news que acabaram em tragédia. As fake news não são brincadeira. Elas podem levar a fazer as pessoas coisas absurdas. Assim como o caso de uma fake news que causou a morte de 32 pessoas na Índia. O que ocorreu? Que uma corrente de WhatsApp foi divulgada. E essa corrente espalhou boatos que haviam traficantes de crianças nessa região. 32 pessoas supostamente envolvidas com o crime, sendo que 5 dessas pessoas foram linchadas até a morte. O caso ocorreu no vilarejo de Rainpada e foi uma tragédia que com certeza magoou muitas pessoas e que poderia ter sido facilmente evitadas caso as pessoas pensassem um pouco mais antes de agir. O aumento das fake news. As fake news vêm aumentando bastante conforme os anos. Uma das principais razões sobre esse crescimento foi com certeza a criação de redes sociais, com a liberdade que elas dão às pessoas com tanta facilidade e disponibilidade de comunicação. Qualquer um pode criar uma fake news a qualquer momento, assim como qualquer um pode divulgar uma fake news. Além disso, o avanço da tecnologia e da internet possibilitou às fake news uma divulgação ainda maior, tendo assim sites próprios de fake news, divulgando-as como se fossem notícias verdadeiras, só para conseguirem dinheiro em cima da inocência das pessoas. O quanto as fake news afetam a população. As fake news podem afetar ou não a população, dependendo da situação e da fake news divulgada. As pessoas podem ser levadas a cometer absurdos, como o exemplo do caso das 32 pessoas mortas na Índia, visto anteriormente. Quanto mais conveniente for a fake news, mais ela será divulgada e mais ela afetará a população. Como identificar uma fake news? Saber identificar uma fake news é uma coisa bem importante nos tempos de hoje. Então agora veremos algumas dicas sobre isso. Primeira dica: verifique se há informações importantes faltando. Por exemplo, uma notícia sem muitos detalhes sobre o local ocorrido ou sem a identificação dos envolvidos. É uma notícia que você deve começar a desconfiar. Segunda dica: busque a mesma notícia em outros sites. Se você não encontrar, é bem capaz que a notícia que você está olhando seja uma fake news. Terceira dica: não considere uma notícia real só porque ela tem fotos e vídeos sobre o ocorrido. De fato, fotos e gravações são provas bem convenientes, mas mantenha em mente que ambos podem ser facilmente manipulados por programas de computador e de celular. Caso você tenha dificuldade em identificar se uma notícia é falsa, esse é o caso, por exemplo, do site Comprova, um site que conta com o trabalho de uma equipe de 24 jornalistas diferentes e também diferentes veículos para analisar se a notícia é falsa ou verdadeira. Lá é possível denunciar alguma notícia, para eles analisarem ou visualizar notícias falsas. Como foi mostrado, as fake news
podem nos enganar muito. E se não tomarmos cuidado, podemos acabar acreditando em uma dessas fake news e fazendo algo sem pensar. Então, é sempre bom pesquisar antes de compartilhar. Então, esse foi nosso TCA. Espero que tenham gostado.